Aqui é a Josi Milani e a gente inicia mais um podcast do Metropolitano Presidente Prudente com o tema Por Trás do CNPJ. Vamos conhecer desses nossos convidados, quem faz a essência acontecer por trás do CNPJ, e um dos nossos convidados é a nossa loja parceira, hoje representada pelo Felipe Faita, a loja Faita Planejados, que já está aí 63 anos no mercado, né? Já está na terceira geração, hoje representando aqui com o Felipe junto conosco, e o nosso outro convidado muito especial, que foi até convidado da loja Faita pelo Felipe, que é o Rodrigo Muniz. O Rodrigo é arquiteto, já tem aí uns 7 anos. 7 anos já deu, Isso, né? Vão dar 7 anos. Isso agora. Aí, 7 anos já trabalhando na área da arquitetura aqui em Presidente Prudente e região. Sei que você também tem alguns projetos fora, né? Também. Conheço o Rodrigo desde quando você iniciou, né, Rodrigo? Desde o comecinho, ele é estagiário ainda, né, Josi, em outra empresa. Verdade, foi isso mesmo. Vamos contar um pouquinho da história desse pessoal aqui. Vamos lá. Rodrigo, fala pra mim, você já pensava em ser arquiteto? Ou foi uma coisa que aconteceu assim? Como que foi? Na realidade, meio que aconteceu. Eu sempre gostei de tudo que era ligado à criação, né? E eu falo que tudo que liga à arte, criação, tudo que vem desse meio. Embora minha família não tenha nada a ver com com essa profissão, a maior parte dela é relacionada ao agro, a outra parte basicamente de comerciantes, entendeu? Sim. Algumas primas médicas. De arquiteto na família relacionado a isso, só sou eu mesmo. Falo que é uma paixão que veio do meu avô era produtor rural, então eu sempre tive muito esse contato com relação às matérias-primas, que a gente sempre acaba vindo com essa bagagem cultural. Então eu sempre tive muito contato no sítio do meu avô com madeira, com couro, a questão de mexer com gado. Meu avô sempre foi muito das engenhocas, muito criativo, de fazer curral, de desenvolver peças, precisava de um moedor de cana, ele ia fazer um moedor de cana, então eu sempre tive muito esse contato direto com meu avô, dessa parte de criação mesmo, mas nunca tinha pensado em virar arquiteto, não. E agora você falando isso, dessas referências que você tem muito na sua assinatura isso, né, de trazer essa essência do couro, que eu vejo bastante, assim, nossa, eu lembro a amostra que você fez, que tinham lá coisas assim que você mandou colocar couro no móvel. Eu falei, sim, fantástico. Uns tecidos que você usa, umas referências assim, muito legal e diferente, que a gente não tá acostumado assim, ver. A gente vê bem que é a sua assinatura, né? Então, agora eu entendi. A gente acaba vendo que essa justificativa, as pessoas acabam não conhecendo, né? E eu falo que é uma matéria-prima que eu já tinha contato desde criança. E é super atemporal e que reflete na minha essência, entendeu? Não tem Fica muito exclusivo, né? Fica único, né? Então, assim, o Rodrigo, ele sempre gostou de dar o toque dele, assim. É uma arte, né? Sim. Então, assim, acho que isso é uma característica muito legal, porque ela dá uma... como que a gente pode falar, assim, uma cara diferenciada uma personalidade, pro projeto, né? E a sua personalidade a gente vê assim que é bem forte, né? Sim. Até no jeito de você se vestir assim é totalmente diferenciado, né, gente? Às vezes a gente olha assim, ele faz as composições, né? Coloca uns looks assim super diferentes e a cara dele, assim, você fala, é o Rodrigo Muniz. Exato. Vira referência, né? Assim, hoje estou estilo Rodrigo Muniz. E você consegue levar isso também, essa essência para as obras dos seus projetos, sim, né? Eu costumo falar que por trás de uma marca tem um Rodrigo Muniz, por trás da RMZ Arquitetura. Sim. E eu falo que eu não sou a pessoa morna, principalmente quando o cliente vem com... O cliente já vem, né? Hoje minha captação de cliente é 70% por indicação. Sim. Então, assim, o boca a boca é o que fala muito forte pra mim. Ali, tipo, 10% Instagram, mas a maioria é indicação. Então eu já venho como... É o que eu falei, você falou da personalidade. As pessoas me procuram justamente pela minha personalidade, entendeu? Então não vai ter um Rodrigo morno. Então eu sou intenso, sou maximalista, a gente acaba caracterizando por isso, e nunca vai ser um projeto morno, né, Felipe? Sim, tanto na parte de criação quanto na parte de composição. Então a gente vai ter o excesso de elementos, vai ter bastante informação de texturas, e é o que eu falo sempre pra ele, principalmente quando vamos projeto desafiador. A hora que cai projeto meu, ele fala... A própria marcenaria inteira a gente já fala, já arrepia os cabelos, entendeu? Fala assim, só que os meninos, na hora que olham, falam assim, isso é do Rodrigo, né? Mete marcha, vamos fazer, e todo mundo se empenha. Eu falo que fazer o diferente, o exclusivo, dá trabalho. E aí a importância da gente ter essa conexão entre fornecedor e arquiteto, entendeu? Igual como o Rodrigo falou, assim, esse detalhe que ele falou que
ele gosta de pegar as peças e criar, a gente cria muita peça junto, né? É muita coisa, assim, a gente usa materiais que tanto de madeira, de couro, coisas que sobram de outras e criam peças exclusivas. Então essas coisas assim que a gente, eu e ele, a gente tem essa coisa de criação. Eu também fui, assim, desde moleque eu sempre gostei muito da parte do design, de criar peça, de desenvolver, de estudar essas classes diferentes de materiais, de aplicações, de tudo, texturas. Mas você acha que influenciou então, eu acho que isso é interessante. Pela família já tá trabalhando com móveis? Então, eu tô já há 20 anos já na minha empresa, né? Eu já trabalho há 20 anos e assim, eu comecei numa época que assim, o design de interiores era muito difícil, tinha poucos cursos, tinha pouca coisa para você estudar sobre isso. Então foi uma coisa que eu aprendi bastante na raça e é uma coisa que eu gosto, eu sempre gostei muito do design, do design de produto, do design de interiores. Então foi uma coisa que eu fui aprimorando e fui trabalhando para, tipo assim, hoje a gente tem uma capacidade de criação bem interessante, de detalhes. Sempre falo pro Rodrigo assim, cara, o detalhe, cada detalhe que a gente compõe no móvel é o que dá a diferença no resultado final. Um tipo de acabamento, um tipo de espessura, um tipo de corte, um tipo de formato que a gente consegue trabalhar. Então, quando você tem uma gama de opções assim grande, você pode fazer aplicações espetaculares, entendeu? Gama de opções e uma equipe qualificada, né, Felipe? Capacitada. O que eu acho super interessante também lá no Fight, que eu tenho toda essa liberdade de criação, é que eu falo... Eu observo muito as questões de não ser uma empresa de rotativo de funcionários. Então, assim, eu conheço todos os meninos. Tem funcionário que tá lá faz 1000 anos, entendeu? Então, a gente já chega, já tem essa liberdade. Um é responsável por isso, o Vitor é responsável por tornear, outro é responsável por laquear. E toda a empresa funciona como um todo. E facilita muito mais a nossa vida, essa questão da lealdade da empresa como funcionário como um todo, entendeu? Eu falo. E eu, nesse tempo, né, que eu tô trabalhando na área, né, da construção civil, algumas vezes eu tentei fazer parcerias com o Rodrigo, com relação a lojas de imóveis planejados, marcenaria e tal. Ele já deixava sempre muito claro, eu só fecho com o Fight, né? E eu achei legal isso, né? Mas... Então, trazendo um pouco isso, vocês já se conheciam? Ou foi assim, fez um projeto, deu super certo e aí a parceria aconteceu? Como foi a história de vocês trabalharem juntos? A gente já tinha um amigo comum. Prudente é pequeno, né, gente? Acaba que, assim, as pessoas acabam se encontrando sempre nos mesmos lugares. Sim. Então, a gente tem alguns amigos em comum. O Juninho é do nosso amigo em comum, nosso amigo em comum. E a gente sabia ali quem era o outro. Ou às vezes se encontrava em alguns bares, alguns lugares determinados. E aí, depois, coincidiu da gente se encontrar em uma das mostras, né, Felipe? Quando você fez a cozinha. E surgiu um projeto super bacana, que foi bem desafiador. E aí, depois, eu falei assim... Funcionou. Eu tinha dificuldade de achar uma marcenaria. Sim. E eu tô com o Fight vai fazer 7 anos de formado, tô com o Fight faz 5. Então, assim, é bastante tempo. Bastante tempo. Porque eu falo, tudo que é IA na construção, ele dá um pouco de trabalho. Esquadria, marcenaria, tem várias. Eu falei assim... E eu passei esse projeto pra ele e falei, eu acho que eu acertei. E eu falo que eu me dou super bem com o Felipe, mas assim, eu tenho a paixão pelo pai dele. É uma coisa que, assim, o seu pai é maravilhoso. Sim. Eu sou um negócio com ele. Aí foi. E hoje a gente tá aí, né, eu acho que é assim, né? A gente sempre teve, assim, o Rodrigo tem uma confiança que o que ele quiser, a gente vai executar, a gente vai dar nossos pulos, entendeu? Então, assim... Deve ser bem desafiador ele traz o desafio, né? Fala, Felipe, ele cria você muito, precisa resolver tal coisa. E ele sabe que vai ser resolvido. Sim. Então, é essa confiança, né, que eu acho que é importante entre o arquiteto e a empresa, que é interessante. Porque ele sabe que assim, Felipe, amanhã eu preciso que você vai lá e tal. Ele sabe que eu vou resolver. Então, assim, essas coisas, cara, ele pode combinar com o cliente dele que ele não vai ter essa dor de cabeça do cara falhar, do cara fazer errado. Então, a gente tem essa preocupação com... Rodrigo, você quer desse jeito, tem isso e aquilo, tem essa opção, tem essa. A gente apresenta várias situações que assim, coisas que podem ser, sabe, apresentar algum problema, isso aqui pode dar um problema assim. Como que a gente pode ajustar, como a gente pode mudar? Então, essa comunicação nossa é muito boa. Então, que eu acho que isso é importante para que a gente evite problemas, para a gente tenha um resultado excelente do nosso produto. Então, assim, e a relação tem que fluir legal, né? Tem. E a confiança, né, de você projetar...
né? Que penso eu que demanda muito tempo, né? Energia, concentração, e aí você poder confiar no parceiro que ele vai executar aquilo que você... É o que eu costumo falar, o papel aceita tudo, gente. O papel é igual receita de bolo, aceita tudo. Só que você tem que ter o quê? Uma boa pessoa pra executar. Você faz um projeto lindo, maravilhoso, 3D, o 3D super vende. E aí, pra executar? E a vida real? Como que é? Como que funciona? Exato. E o que é muito importante que eu falo, e o Felipe sabe disso, acompanhamento de obra de execução. Então, assim, eu não vou lá vendo uma receita de bolo. Se você quiser vender uma receita de bolo, tem um monte de profissional aí que vende. Você fica à vontade pra procurar. Eu não, vendo o projeto, mas é acompanhamento de obras. Ele sabe, semana passada eu fiquei lá dentro da oficina, eu, ele e o Vitor, a gente batendo cabeça até chegar no denominador comum pra um projeto super bacana, só que esse projeto, assim, envolve várias empresas, envolve a marcenaria, envolve a marmoraria, envolve um terceiro fornecedor de couro, pra gente fazer toda essa captação, tá todo mundo alinhado pra fazer a montagem final, entendeu? Eu acho móveis com couro chiquérrimo. Fica super bacana. São muitas pessoas que estão envolvidas dentro de uma... São vários fornecedores, assim, como o Rodrigo, a gente tem uma equipe muito legal, unidas, que todo mundo se conversa, além da gente se conversar entre si, a gente tem uma união muito boa, porque se todo mundo tá falando a mesma língua ali dentro de uma obra, vai dar problema. Sim. Entendeu? Vai dar problema, principalmente da hora que vai começar a montar, que a hora que vai começar a ver os resultados. Só que tem muita coisa que acontece antes de começar, entendeu? Então tem muitos ajustes que uma obra precisa para que isso pode estar ali, ó, no resultado final, chegar aquilo que estava esperando, entendeu? E o que sai, assim, às vezes não como previsto, o que acontece? A gente mastiga tudo antes, o problema não chega pro cliente, entendeu? Não que é super chega. importante. Isso é muito Tava num teste de laca, super importante, eu sou chato com cor, sou insuportável, esse daqui pena às vezes na minha mão. E eu acelerado desse jeito, você imagina como que não é, né? Porque o tom tinha que bater com travertino, com mármore, tinha que bater com couro, e não, queria que fugisse daquela composição. Fizeram 3 testes, falei, Felipe, pode escurecer 50%. Eu viro as costas, fui embora, no outro dia... Cheguei lá, estavam todos prontos os testes de laca. A hora que tava tudo resolvido, tudo mastigado certinho, falei, monta a mesa. Aí nós chamamos o cliente. Aí o cliente foi com a família. Então, assim, não tem a brecha do cliente pensar do que ele tem que resolver. Não, ele não tem que resolver nada. Ele tem que chegar com tudo pronto. E a gente tem no bastidor, eu sempre falo pro cliente. Rodrigo, quando você fez? Amor, tava lá nos bastidores, você não ficou nem sabendo. O resultado final tá aqui, ó. Boa sorte, sucesso, vida que segue. Vamos, gente. Esse negócio que o Rodrigo faz é diferenciado, cara. Porque, assim, se o cliente for ter que resolver cada detalhinho de uma obra, ele fica doido. Ele fica doido porque é muita coisa, é muita gente, é muita mão de obra diferente. Cara, e o Rodrigo, ele faz isso tão bem, esse relacionamento. Ele é bem desenrolado, né? Ele resolve tudo, as coisas fluem no jeito muito legal, cara. Isso é importante, porque pro cliente, ele tem menos dor de cabeça, ele tem que esquentar menos. Se é isso, se é aquilo. Cara, como ele já tem um bom gosto, assim, acima da média, então, assim, é uma coisa que os clientes não tem que ficar pensando, quebrando a cabeça, se é isso, se é aquilo, porque é muita coisa que ele tem que ser escolhida durante essa obra, entendeu? Isso cansa, isso desgasta, é estressante, né? E o Rodrigo, assim, ele mata a pau. Assim, Ele fala, sou resolvido, assim, não dá brecha pro cliente. Muito baixa a questão não de rejeição do cliente, de reprovação, né, Felipe? Sim, o cliente que já vem até mim, graças a Deus, ele super confia, assim, Josi. Então, assim, geralmente é um cliente que ele tem bastante fluxo de trabalho, então ele já confia, já joga na minha mão e sempre fala assim, Felipe, Rodrigo resolveu? Tá tudo certo, vida que segue, se a gente só chega com o denominador comum assim e apresenta pro cliente realmente saber, porque, por exemplo, a marcenaria é um valor investido agregado super alto, é uma das partes super significantes em relação a investimento do projeto. Então, assim, o cara tem que saber o que é uma laca, ele tem que saber o que é uma lâmina de madeira natural, ele tem que saber o que é um mármore que vai ali aplicado, entendeu? Porque, justamente por isso, né, Felipe? E da questão da lealdade que eu falo, eu super defendo também as empresas na questão, tá aqui, você vai orçar com outras empresas? Tá bom, só que eu quero o quê? Ter domínio do material que tá orçando, porque não vem me pôr gato com lebre. Porque um monte de empresa tem aí, só que aí manda um projeto de marcenaria, solta um executivo meu, às vezes o cliente pega e quer orçar com outro fornecedor. Amor, você tem toda a liberdade para orçar, está no meu contrato, fique à vontade para orçar com outro fornecedor. Só que tem que me orçar o que está no executivo. Uma marcenaria com uma lâmina de louro frejó natural. Tudo bem, uma lâmina de louro frejó natural custa tanto, ela vai ter mais um processo de pigmentação, de polimento, enfim. Aí me chega com outro orçamento de louro frejó MDF. Tudo bem, não tem problema nenhum, só que tá lâmina natural. Ou, já também aconteceu, né, Felipe? O cliente, Felipe, a gente vai fazer 2 tipos de orçamento. Esse aqui vai ser todo no MDF, eu escolho, por exemplo, um de uma marca X, que é o que mais se assemelha ao natural, que acontece. Ou a gente vai orçar todo na lâmina natural.
que a gente tem esses dois parâmetros. E que dá uma diferença de valor grande, né? Não é todo mundo que sabe entregar um acabamento bom de lâmina natural, né? Exatamente. Assim, o trabalho com a lâmina natural não é tão simples, não é diferente do MDF madeirado. O MDF madeirado, ele vai vir igual sempre. É a mesma chapa, que eu posso comprar 200 chapas, vai vir igualzinho. Industrializado. A lâmina não, né? Ela depende de lote, ela depende de série. Por exemplo, se eu não compro um lote seriado, que é por exemplo, que seria tirado da mesma árvore, essa lâmina vai dar diferença de tonalidade, de os desenhos, né? As catedrais da própria lâmina de madeira. Então são detalhes assim que assim, você tem que ser pensado e isso acaba encarecendo um pouco mais. Porque para você comprar de um lote seriado é um pouco mais caro do que um lote variado, que ela vem de várias árvores diferentes. Então, essas coisas assim deixa muito mais nobre o negócio, entendeu? E ela tem E você passar a mão e ver a textura, que é natural, é outra coisa, né? É diferente. Você vê que isso aqui é artificial. Sim. E você vê quando é natural, né? E às vezes acontece o quê? O cliente às vezes quer um investimento maior e quer o natural, preza por aquilo, super acontece. E às vezes o cara também, por exemplo, vai ser um projeto comercial que ele quer a título de efeito visual, quer segurar a mão no questão de gasto, também tem uma opção mais em conta. Uma opção mais em conta. O que eu falo é que tem que ser bem executado, não pode descaracterizar o projeto. A minha obrigação como profissional, como arquiteto, é escolher ou do de verdade ou que não seja de verdade, o que fique bacana, empregar ali meu bom gosto e a execução dele, independente se seja de lâmina natural ou de peça natural ou de artificial, que seria o MDF, uma boa execução, entendeu? E assim, querendo ou não, o Rodrigo, assim, o que a gente vai fazer, o que a gente vai entregar, leva o nome dele também. Sim. Porque, assim, foi o design dele, foi as ideias dele. Então, assim, querendo ou não, se ele tem uma mão de obra que ela não tem uma qualificação legal, isso pode ficar ruim pra ele, porque também, assim, é o nome dele que tá ali, né? Então, assim, como ele carrega, né, muita essa personalidade, esses detalhes, né, todas essas coisas nos projetos, assim, isso é importante, né? Ter essa confiança nos equipes que trabalham com você, né? E tudo que é diferente de fazer. Hoje eu falei para um cliente, inclusive era a dúvida da questão da marcenaria e a instalação de tecido. Rodrigo, outro fornecedor que tá linkado junto com ele, falou que vai ser um pouco difícil de fazer. Aí eu falei pro cliente, ele falou difícil, ele não falou impossível, nós vamos fazer, tá tudo certo, e fazer o diferente dá trabalho, fulano. Aí ele só falou assim, kkk, realmente você tem razão, eu falei, tá tudo resolvido. Tudo certo. Eu sou bem prático, assim, e a equipe não... todo mundo funciona como um todo. Sim. Felipe, e a loja já tem 63 anos, né? Que a gente estava falando já desde o início. E já está na terceira geração. E hoje em dia a gente vê que é difícil, né? A segunda geração já continuar, né? E você já estando aí na terceira, começou com seu avô. Então, assim, veio desde o meu avô, Conta pra gente um pouquinho. 1962. Nossa. Aí meu pai também, ele já tá 50 anos já também já com a marcenaria. E eu já tô há 20 anos, desde os 18 anos. Eu acabei entrando, gostei, assim, não me imaginava na marcenaria também, não era o que eu imaginei, mas eu comecei aquilo ali, foi conquistando, eu acabei falando assim, não, é isso aí mesmo que eu quero, e isso, e tô até hoje, assim, né, cada vez crescendo mais, trabalhando mais, estudando mais, porque assim, a marcenaria é uma coisa que você nunca para, cada dia tá saindo coisa nova, cada dia tem ferragem nova, tecnologia nova, tem tipo acabamentos novos, então... O mesmo arquiteto com um projeto novo. E o arquiteto também... Diferente. O arquiteto também, ele também tá mudando, tá se atualizando, tá adaptando essas novas tendências, essas novas ferragens, esses novos acabamentos, e a gente tem que acompanhar junto. Porque não adianta, assim, ele passar alguma coisa assim que fala, não, isso aqui a gente não dá conta, ou a gente não conhece, ou a gente não entende, não. Então, assim, eu tenho que estar sempre atualizando tudo. Isso é importante, né? Então, e assim, a gente já vem de uma geração mais rápida, que as coisas acontecem muito mais rápido, né? Diferente do meu pai, que as coisas eram mais lentas. A mudança de ferragem, de acabamentos, era mais lento. Hoje as coisas estão muito rápidas. Então você tem que estar sempre se aprimorando, você nunca para, né? Sim. E como que é, assim, esse relacionamento com o seu pai, que ele tá bem ativo hoje na empresa ainda, né?
que você leva esse lado do novo, né? De novas ideias, né? E ele ainda tem um pouco, porque a gente tem um apego, raiz, né? Da raiz. Mas será que isso vai dar certo? Vocês conseguem conciliar bem isso? Assim, é sempre um desafio, né? A gente fala assim, nunca é fácil, né? Mesmo trabalhar com família, tudo. Mas é aquela coisa assim, cara, ele sabe que assim, eu vou, assim, faço, corro atrás, e ele tem a segurança da parte, sabe, de como funciona, sabe, de como a gente vai conseguir executar isso aí, né? Só que assim, a gente tem uma sintonia interessante, sabe? Eu acho que isso é importante. Bacana. Porque precisa ter, né? Senão seria difícil, né? Sim. Dia a dia, né? Eu vejo assim que até para os profissionais até mais antigos, assim, né? Eu falo, o Rodrigo tá já com 7 anos, já estão há 5, mas eu conheci profissionais que já estão, assim, mais de 20 anos com vocês. E como, assim, vocês são queridos, sabe? E aí a gente vê o Rodrigo, né? Então, 5, perto de quem já tem 20, também a mesma coisa, seguindo a mesma, né? Essa confiança que vocês passam, né? Essa entrega, assim, isso é bem legal. Se você vê que é a essência mesmo, né? Assim, a gente sempre tenta, sabe, trabalhar correto, sabe, sempre valorizar quem tá do nosso lado, né? Tanto os funcionários quanto os parceiros, todos são importantes, todos têm a mesma importância. A gente enxerga isso como, sabe, todos como iguais, sabe? Eu acho que isso faz com que a gente possa manter, sabe, sempre essa equipe, porque é ruim quando você vive rotacionando. Manter uma equipe bastante tempo fácil. Hoje, difícil? É difícil. Eu já tenho gente com 30 anos de empresa. Olha só. Entendeu? Assim, também. Então, isso é muito bom para nós e nós somos muito gratos por isso, sabe? Muito legal. É uma bênção. E o que eu falei, é bom pra gente também não ter esse rotativo. Todo mundo já sabe como funciona a logística do processo ali. A equipe é super sintonizada, isso é super importante. Eu falo costumo dizer também para meus clientes, se eu vou atender um cliente, fazer uma avaliação, eu chego, quem vai me atender é a funcionária dele. Eu já sei fazer a leitura se ele é um bom patrão ou não. Então eu sei assim, do jeito que a funcionária vem pra me receber na porta e como ela se refere à patroa dela, eu já faço a leitura ali. Se a funcionária não tiver feliz, que é a faxineira, ou a secretária do lar, ou a que seja, da base que a pessoa que serve ela ali não está sendo bem tratada, eu já falo assim, ó, a hora que eu entro na casa, eu falo assim, esse cliente vai me dar trabalho e não é o tipo de cliente que eu quero pra mim. Então assim, se ele não trata quem está servindo ele bem, provavelmente ele não vai me tratar bem. E a hora que esbarrar ali, eu que sou a torre da pirâmide, que sou o arquiteto, e a hora que tiver algum tipo de descontentamento com alguém da minha equipe, ou um servente pedreiro, ou um azulejista, também, né? Não vai dar certo. Então eu já faço esse filtro. E com empresa a mesma coisa. A hora que eu chego numa empresa e que eu sei que o funcionário não tá feliz, lógico, tem muita gente que não quer trabalhar hoje, mas assim, quando o patrão é bom, gente, o negócio flui, a energia é boa do lugar. Então lá no Fight é desse jeito. Tá todo mundo sempre sorrindo, o seu Fight é uma graça, os meninos estão lá, tem dos faz 30 anos. Então assim, tem funcionário super velhinho, sendo mais eu entrei lá na fábrica. E tem o Gui, que é um moleque super novinho, de 20 e poucos anos. E todo mundo funciona assim, ó, bonitinho, entendeu? Tem então, todas as gerações, tem todas as gerações. Então é importante essa questão da lealdade mesmo. E como a gente tava falando no tema de CPF e CNPJ, eu falo, gente, não dá pra você ser um bom profissional se você não for uma boa pessoa. Em algum momento ali você vai se esbarrar nos dois, entendeu? Então não adianta eu ser fudido e super bom no interior e fazer o negócio acontecer, que aquilo pra acontecer se eu tô tratando o cara aqui atrás, ou se eu tô passando o cara pra trás, ou se o cara tá instalando um tecido de entreposto que custa R$600 o metro, eu tô pagando 50 pra ele instalar, entendeu? Então assim... Vamos andar como um todo. E aí, se eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. A gente tá aqui pra servir, né? Pra servir. Isso é uma essência muito importante, mas é um valor também que se perde muito fácil hoje, né? Se perde muito fácil. E aí, quando eu vou atender a relação muito forte do agro, e aí você fala do bem arrumado, realmente eu sou arrumado, eu tenho bom gosto, mas eu falo assim, que ao mesmo tempo você tem que ser simples, você tem que ter a simplicidade, porque você tá numa cadeia de trabalho multidisciplinar, que a gente vai do micro, de um fulano que ganha X dentro da minha obra e do fulano que tá gastando, tipo, 8 milhões de investimento numa obra. Então, você tem que ter esse discernimento de tratar as pessoas bem. E o próprio cliente falou assim, menina, eu só tinha contato com a esposa, né? Um cliente bacana, só tinha contato com a esposa. Aí, até que na apresentação do projeto, no fim, na apresentação do projeto, ele me conheceu, ele olhou pra minha cara e falou assim,
Rodrigo, como você é desenrolado? Minha mulher mostrando sua foto, assim, as coisas não dava pra parecer. Você é muito prático. E esse pessoal aí, ele falou assim, esse pessoal seu aí de arquitetura, eles são muito frufrufu. Você é prático, né, menina? Eu gostei. Falei, meu filho, a gente tem que ser prático. A vida tá acontecendo. Se eu não for prático e resolutivo, seu dinheiro tá empatado na obra, as coisas estão atrasando. Então, assim, ó, vamos fazer o negócio funcionar. Boas essas percepções. Só que é aquela coisa, o prático, só que feito bem feito. Bem feito. Porque não é aquela coisa prática, vai de qualquer jeito. É o simples bem feito, né? Você entendeu? É o simples bem feito. Ele resolve, só que resolve direito. Faz o negócio certo, bonito, funcional. Não é aquela coisa assim, porque assim, falar prático, muitas vezes pode parecer que, não, vai dizer assim, não, pode ser isso, pode ser aquilo só. Não, mas isso que é legal, sabe? Assim, é a assertividade, assim, muito grande, sabe? Sim. É resolutivo. E quando você vai viajar para lazer, assim mesmo, você procura visitar lugares que já vai te dar referência, trazendo para o CNPJ, que é o CPF vai viajar, né? Rodrigo Muniz vai viajar, mas automaticamente te contamina ali, as coisas que você vê e você traz, ou você já faz pensado assim, eu vou fazer uma viagem para lazer, mas eu quero trazer algumas características, algumas leituras, então já vou pensar nisso. Você consegue desmembrar os dois ou não tem jeito, anda junto? É o que eu falei, não adianta, você não consegue ser não dá pra separar, gente, assim, sendo super criterioso, a gente que gosta, que faz, a gente respira isso, entendeu? Então, lógico que eu consigo me desligar em algum momento, mas você tá sempre observando, você tá num restaurante bacana, você tá vendo do que é feito a mesa, como que é o engrosso dela, você tá olhando pra uma parede, eu falo que eu sou arquiteto da mão, você tá lá passando a mão pra ver o que tá acontecendo, você tá vendo a composição de uma cor super fora do óbvio, ver como que as coisas são feitas, a técnica que é utilizada, a última viagem, por exemplo, e eu sempre trago coisa, não adianta, sempre ou acabo que se encaixa em algum cliente, ou eu já trago, faço estudos de cor, como que a gente é feito, por exemplo, o travamento do mês que a gente está fazendo agora em mármore, foi uma técnica que eu vi no Marrocos que a gente vai fazer mais ou menos parecido, entendeu? Então, assim, Felipe, desafio, hein? É muito legal. Muito legal. Interessante. Então, assim, viajar é vida e a gente nunca consegue desligar. Não dá. Ainda mais que a gente gosta mesmo. Exatamente. Você pode estar bebendo um drink, uma cachaçinha ali, mas você tá olhando alguma coisa, sempre que tá acontecendo, nem que for um detalhe da mesa, entendeu? É igual eu trabalho com vendas e relacionamentos. Não tem como eu não reparar o atendimento, a postura. É automático também. Não tem jeito. Isso, a gente vê design em tudo, né, também. Então, assim, você vai num bar, num restaurante, ou sei lá, em qualquer local, assim, você começa a ver... Você vai pegando referência, isso tudo vira referência para como você vai criar também. Essa parte de experiências de vida, de vivências, de viagem, isso aquilo te traz uma bagagem extremamente grande para você criar. Porque você vai vendo materiais diferentes, opções diferentes, culturas diferentes. Que é muito legal isso, né? Muito valoroso, né? Agrega bastante ali, né? No dia a dia. Felipe, como que você enxerga, assim, quando você recebe um projeto de um arquiteto? Porque, assim, vem aquele desafio, né? E falando, quando é projeto do Rodrigo, então, deve ser mais desafiador ainda, né? Porque o Rodrigo é intenso em tudo, né? Na criatividade dele. Eu fico feliz porque o Rodrigo sabe, eu sou um cara que eu adoro os projetos dele, assim. Sensacionais. Eu tento, assim, sabe, cada vez mais elaborar mais ainda, sabe, assim, dar mais riqueza de detalhes, de processos, para que o projeto dele fique mais interessante. Porque assim, eu sei que quando vem do Rodrigo, vem algo sempre mais diferenciado, sabe? Acabamentos mais... umas curvas, sabe? Diferentes. Detalhes clássicos, né? Então eu sei que são coisas bem interessantes. Só que assim, todo projeto, ele tem a sua complexidade, né? Tudo vai de como o arquiteto gosta de trabalhar, como que é o tipo de acabamento que ele quer entregar nesse móvel, tipo de ferragem que pode dar muita diferença, né? Ferragens são coisas que pode dar, sabe, funcionalidades diferentes, né? Para os projetos. Então, assim, é sempre um desafio, assim, né? Eu acho que, assim, sempre a gente trabalha com um cuidado muito grande de analisar um a um e tentar entregar o melhor que a gente puder para cada projeto, né? Sim. A gente falando bastante sobre a essência, né? Você partilhou aqui com a gente que você observa muito, né? Como as pessoas tratam e tudo mais. Quando você vai escolher um parceiro, né? Tem alguma outra característica que você observa além do jeito que
ele trata ali o funcionário, de como ele tem a postura mediante a você? Tem alguma outra característica que pesa muito para você, para confiar os seus clientes para uma loja? Tem algumas características, sim, isso é crucial pra mim, Sim. é inegociável essa questão como que trata a equipe, que eu observo super. E é o que você falou de venda, de observar. Hoje, vamos fazer 7 anos, querendo ou não, pro crescimento que eu tive, graças a Deus, com muito empenho em trabalho e com pessoas maravilhosas por trás de mim, hoje as pessoas me procuram. Mas a questão da lealdade eu levo muito em consideração quando as pessoas, teoricamente, quando eu fui atrás elas e eu não tinha esse know-how ainda, esse nome, tipo, não era Rodrigo Muniz, isso eu levo muito em consideração. E a questão também da preocupação da empresa no questão assim, olha, eu vou te passar um projeto hoje que é de interiores, que tipo vamos supor assim, de 50 metros quadrados. Ele tem que ter a mesma desenvoltura pra me tratar e pra ter essa devolutiva tanto de agilidade e de disponibilidade quando eu mandar um projeto pra ele de 1.200 metros quadrados, entendeu? Então assim, isso daí eu observo bastante. E na questão de que não precisa ser só negócio, que eu falo que a vida ser de mão dupla, tem que ser bom pra todo mundo, entendeu? Tem que ser essa questão dessa leveza, entendeu? E essa troca, né? Essa troca. Então, muito assim, não tem coisas que a primeira amizade pra depois virar negócio. Tem coisas que são vira negócio, depois vira amizade. Geralmente, muito mais negócio pra depois virar amizade, entendeu? Então, eu sou bem observador, na verdade é essa. Só parece que eu sou acelerado. Eu falo, gente, só parece que eu sou doidinho, sou acelerado, mas meu olho tá aqui, ó, de águia 360 e observando tudo que tá acontecendo. É igual você falou do seu cliente, né? Quem olha assim, vai meio doidinho, hein? Mas a hora que chega lá, chega e faz, acontece. Né? E eu não faço um tipo, entendeu? Eu sou isso, gente, pronto, acabou. Mas e isso é real. Eu sei porque eu te conheço, Exato, te acompanho. Esse é você. A hora que é pra ser... Eu falo que a seriedade... Eu não deixo de ser uma pessoa séria pelo meu humor ou por ser um pouco mais dinâmico e acelerado. Pelo contrário, eu sou uma pessoa super séria. O Felipe sabe, a hora que tem que me posicionar, eu me posiciono sem problema nenhum. Tem que ser firme, Sou super firme. Mas isso não deixa de ser eu mesmo, entendeu? Eu falo que tem jeito de você fazer as coisas, falar as coisas. A gente vê quando tem paixão, assim, né, as coisas acontecem, é diferente. Eu analiso, assim, também, né, com os profissionais, né, já vi muita gente começar e ver que não tem nada a ver e parar. Outros profissionais que avançam, outros que avançou e depois caiu, assim, né, no decorrer. E eu costumo dizer que 7 anos é um profissional que ele já saiu do que, assim, tô aprendendo ainda, né, ele tá começando a crescer, aí começa a dar aquela bagunçadinha, porque é empresa, né? Aí você fala, e agora, como é que faz? Eu cresci, né? E aí, o estágio que eu vejo você hoje é como se você tivesse já o dobro, né? Mais ou menos uns 15 anos, que aí já passou por todo aqueles perrengues, todo aquele aprendizado, o que funciona, o que realmente não funciona, como é ser líder, realmente como é vender os meus projetos, como é se posicionar, como é cobrar. E hoje eu vejo que você, assim, com 7 anos, é como se você tivesse 15, né, assim, de experiência, né, então uma boa trajetória que você construiu e a gente vê paixão, né, você falando e tal, e desenrola e tal, e a gente vê que é uma coisa que faz muito parte, assim, de você, por isso que eu até perguntei, quando você viaja, você consegue desprender o CNPJ do CPF, né, porque a gente vê que o negócio é bem junto aí contigo. Lacrado. Exatamente, é como se eu te perguntasse assim, você se imaginaria fazendo outra coisa? Não, né? Não. É arquiteto, não tem jeito, né? É muito legal. Eu falo que são alguns pilares, assim, Você tem que ter fé, porque se a gente não ter fé, as coisas não andam, independente da religião, não tô falando de apelo religioso. Pode ter fé num osso de uma vaca que tá ali na esquina, que se ela vai te curar, ela vai te curar, e se ela vai te fazer prosperar, vai fazer prosperar. Você tem que ter fé em alguma coisa, eu tenho muita fé em Deus. Você tem que ter equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Exato. Entendeu? Você tem que saber bater e assoprar, a hora de cobrar e a hora de elogiar, então é assim... Aconteceu, por exemplo, uma situação essa semana, com chuva, com tudo, passei 2 obras, estavam super desorganizadas, aquilo me irrita. Antes era o Rodrigo que eu já ia passar a mão, já ia catando lixo, fazendo as coisas. E eu sei que é porque tá chovendo. Gatos, é o seguinte, tem que limpar, tem que acontecer isso, não é coisa que eu preciso falar, tem um monte de empresa aqui dentro, então assim, todo mundo tem que funcionar como um todo. E eu sou muito tranquilo pra falar, então foi assim, gente, vocês precisam limpar, tá? Porque assim, o nomezinho do porquinho não vai ser um monte de empresa que tá aqui, vai ser o Rodrigo Muniz. E, por exemplo, o Marlos tá encabeçando, entendeu? Que é o então, nome assim, que tá ali na frente. Que é o nome que tá aqui na frente. Então, assim, isso aconteceu ontem, 4 da tarde. Hoje, 8 horas da manhã, as 2 obras estavam impecáveis, que você podia comer no chão. Então, assim... Que bacana.
E aí manda. Gente, isso está decente, isso está impecável. Parabéns, meninos, parabéns, equipe. É isso, vamos, vida que segue. E o respeito, né? Por ter feito isso tão rápido, né? Exato. Você fala, pô, o respeito. Podia ter deixado meia boca, né? Não, já tá impecável. Não dá pra ter meia boca, não dá pra ser. Não dá. E isso é interessante, né? Porque o Rodrigo, ele tem esse respeito muito grande por todo mundo que trabalha ali com ele. E isso é importante, cara, porque isso funciona. Pro dia a dia, a gente sabe, o Rodrigo sabe assim, não é fácil. O dia a dia de uma obra, sabe assim, é desafiador. A gente vive isso todo dia, né? Então, assim, cara, você ter esse respeito que ele tem e realmente, cara, ó, precisa resolver tal coisa. Tá e lá, é conquistado, né? E é resolvido. Isso, né? Então, isso é muito bom, né? Isso é muito gratificante, né? Gratificante. É uma relação muito boa, eu falo assim. E tem que ser, gente. Tem que ser, é o que eu falo pra eles. Gente, ó, não é a última obra. Espero a Deus que não é a última obra que eu vou ter. Não é o último projeto que eu vou ter. Então, a gente, assim, tem que fazer bonitinho pra ter próximos. Pra gente continuar com essa relação. Eu falo, tipo... Minhas amigas, às vezes, por exemplo, na casa da represa, eu falo que eu tenho uma boa relação com meus fornecedores. Eu falo assim, gente, se eu ligar agora, meia-noite que estourou um cano na minha casa, se eu ligar para um encanador meu, ou se eu ligar pro Lucas eletricista, se eu ligar pro Lucas pintor, se eu ligar para qualquer tipo de fornecedor meu, gente, eu preciso disso daqui agora, aconteceu isso, caiu meu chuveiro. Qualquer coisa que seja, estourou um vidro. Você pode ter certeza que eu vou pegar meu celular, vai dar meia hora, vai ter lá alguém para arrumar. Ou seja, o dono da empresa, ou seja, algum funcionário da empresa. Então, assim, graças a Deus não aconteceu. Mas eu tenho muito amparo pelas pessoas e pelas empresas que eu trabalho, entendeu? Sim. A gente vê uma essência forte de 63 anos, né, no mercado. Você com aí 7 anos, mas parecendo já que, né, já tem quase 20 aí no mercado. Então, assim, a gente fala que se conecta, né? Sim, conecta. Então, acho que foi essa conexão maior que fez a junção ali de vocês, né? Essa parceria ser tão duradoura, exato. Assim, né? Porque tem uma reciprocidade dos dois lados. E faz as duas empresas crescerem juntas, sim, né? Exato, também. Com certeza. Isso é importante. A gente tem muita... As empresas que eu trabalho é muita linha de pensamento muito parecida, entendeu? Então, assim, isso faz com que as coisas aconteçam. A gente tem objetivo em comum, entendeu? Do que é importante para eu, Rodrigo Muniz, RMZ Arquitetura como empresa, que vai fazer 7 anos de formado, e pro Faita de 63. Então, assim, tem princípios, entendeu? Tem objetivos em comum. Então, acho que isso é muito importante. Falando em empresa como todo, gente, a vida não é só ganhar dinheiro, faturar números. É super importante. Eu amo dinheiro, você ama dinheiro. A gente vive... Tem que ter dinheiro pra viver, mas a gente não pode viver em torno do dinheiro, entendeu? Numa dificuldade que a gente passa, né? Exato. Tanto na empresa ou de saúde, familiar, o dinheiro não resolve. Não resolve. É os amigos, é quem tá próximo, é o outro, né? É o servir, que a gente comentou aqui. Exato. Exatamente isso. E então essa essência, assim, a gente vê que é muito forte, né, com seus relacionamentos. Aí algumas lojas, né, não falo nem só por conta do núcleo, né, no geral, assim, do tempo que eu tenho de experiência. Mas por que ele não vem? Por que ele não me dá a oportunidade? Por que isso, por que aquilo? Mas não para pensar nessa essência. É um ser humano, né? É um CNPJ, o Rodrigo Muniz, sim, mas é um ser humano também, e que tem os seus valores, e que, no caso dele, procura fornecedores e parceiros que buscam, que tem o mesmo valor, né? Então, cada um se conecta baseado naquilo que é mais importante, que no caso para você é isso, né? E aí fica até a resposta, né? Para muitas pessoas, fala assim, mas aí você quer atender o extraordinário, mas você tá preparado para isso? Né? Tem essas questões também. Essas questões mesmo, exatamente isso. Entendeu? E é o que eu falo, gente, eu sou super leal, e às vezes as pessoas falam que eu não sou tão acessível, mas é porque a vida atropela mesmo. Só que eu falo ali que é um gesto que você me ganharia. Já teve empresas que eu nunca entrei e que eu tive a oportunidade de entrar e que o cara podia super ter me pego pela mão ali e ter me cativado. Só que aí ele pensa mais ou menos só que em números, só ter feito o fechamento final pro cliente dele, entendeu? Então, aí eu faço o quê? O que eu tenho que fazer? Tá escolhido, meu cliente gostou disso. Um beijo, fecha aí com ele, você finaliza a venda com ele. Eu não crio relação, entendeu? Porque as pessoas também, elas não estão... Não tem como forçar elas não estão dispostas a se doar, amor, entendeu? Então, é muito difícil isso, entendeu? Me acessou por alguma forma, por causa de algum cliente que mandou em determinada loja. Aconteceu já isso várias vezes. Rodrigo, cliente, eu dou super liberdade. Rodrigo, quero que você orce em tal loja, que eu sei que é a loja que eu não compro. Vou lá, porque o cliente pediu para eu ir, sem problema nenhum, não vou, minha obrigação é escolher. Vou lá, escolho a especificação, escolho isso, escolho aquilo. Tudo escolhidinho, bonitinho. Ali a loja tem a oportunidade de me acessar, sabe o que ela faz? Já aconteceu? Ela meio que finge a demência, o cliente fechou, ela negociou e acabou. Então, assim...
E eu falo... É a oportunidade que ela teve de me pegar pela mão. Eu passei, ela me escorregou pelos dedos. E já teve outras oportunidades de empresa, que foi indicação do cliente, que virou fornecedor meu. Porque o cara soube me pegar pelo braço, entendeu? Isso tem bastante diferença. Com certeza. E influencia muito, né? Sim. As pessoas rotulam muito que é sempre, eu indiquei porque eu vou ter um benefício. Mas não. Você não faz um nome até aqui, né? Constrói tudo que você construiu e você leva por conta de um benefício para você indicar um parceiro. Não é desse jeito que funciona. E tem aquilo também, né? O cliente às vezes não volta, né, na empresa, Exato, mas o arquiteto volta. Exatamente. Né? Tem esse detalhe. O cliente, ele vai fazer, por exemplo... A não ser que ele faça casa para vender, que não é um caso que eu não pego essa questão, mas assim, o meu cliente final de uma casa bacana vai construir uma casa de X metros quadrados há tantos anos, entendeu? Eu tenho um rotativo de projeto, graças a Deus, bom, então assim, a gente poderia ter uma relação maior. Mas é o que eu falei, as pessoas, às vezes, elas se perdem pelos detalhes. Sim. E o detalhe é onde eu me prende, entendeu? Então, exatamente. Então, a dica de ouro, quem quiser conquistar aí. Parceria com o Rodrigo. E ser resolutivo, gente. Assim, eu fiz o quê? Eu fiz a captação de cliente, eu trouxe o projeto pra você, gato. O que você tem que fazer? Destrincha o negócio e resolve junto comigo, soma comigo. Exatamente. Felipe, preciso desse móvel colonial, eu quero 3 testes de moldura, lá que eu quero o teste de vinho, que é o código tal, piriri, pororó, tá aqui. A hora que eu chego, as coisas estão lá e estão destrinchadas pra mim, entendeu? Facilita. O que é a minha obrigação? Fazer a captação, de levar o projeto pra ele me passar o que tem que ser feito, qual que são as possibilidades de ser feito, de questão de maquinário, questão de quina, enfim. Dá pra fazer isso. Felipe, mas eu quero que faça isso. Eu chego na mesa, tá lá pra eu aprovar, entendeu? O que não tá pra eu aprovar... Felipe, escurece mais 50%. Mas a máquina que você passou isso aqui tá com 2 fios. Consegue fazer com 3 fios? Dá assim, Rô, dá pra fazer com 3 fios. Então assim, resolve a minha vida. Você tá num patamar que os parceiros têm que ser uma extensão ali do seu escritório. Não tem jeito. Exatamente. Tem que facilitar a vida, né? Não trazer mais complicação, dificultar, exatamente, né? É isso aí. Porque tem detalhes, assim, que é diferente de um móvel simples, que é reto, MDF. Você sabe como ele vai chegar. Um móvel, por exemplo, no estilo colonial, assim, no estilo clássico, é um negócio que o próprio programa, ele não tem um negócio, então tem que ser criado, né? Você vai usar um tipo de fresa, você vai usar um tipo de acabamento, de detalhe, que é só fazendo uma amostra para você poder ver como aquilo vai ficar de fato real. Entendeu? Então, assim, são coisas que elas demandam um pouco mais de tempo, de você poder ver isso aí antes de ser executado. Sim. Porque se aquilo lá é executado, aí o Rodrigo chega e fala assim, não gostei. Exato. Não, isso aí nunca vai acontecer com a gente. Porque antes de fazer qualquer coisa no nível complexo, é feita uma aprovação e assim, aí corre tudo certo. E no final fica perfeito. Até a gente falando sobre isso, o Metropolitano também preza muito isso, né? Pela experiência. E eu, como gestora aqui de Presidente Prudente, quando a gente vai fazer uma ação, um evento de qualquer coisa, eu também prezo muito quem vai ser os meus fornecedores. Isso, assim, é confiança, né, em tudo. Porque eu não posso dar uma brecha para que a experiência não seja entregue para os profissionais, né, e para as lojas que acreditam ali no Metropolitano. Então, isso é muito real. E eu imagino você, né? O tanto de loja, o tanto de gente que fica te ligando, te mandando mensagem. Eu mesmo sou uma que fica te mandando mensagem, mas você não me responde, não me responde o Felipe, tá tudo bem? Não, vou te expor agora. Ai, Deus, mais de um mês, gente. Acontece, gente. Mas eu sei que é corrido, tá? Sim, tô falando aqui brincando, mas eu entendo super que é corrido. Até algumas pessoas falam assim, Josi, eu mando mensagem pra ele, ou às vezes não é pra você, para ter uma outra pessoa. Não responde, gente, mas tá corrido? Ele tem obra, ele tem fornecedor, ele tem vida, ele tem... Então, às vezes, não dá tempo. Não leve para o pessoal. Meu celular pipoca. E foi super bom ter te encontrado aquele dia do Fight também. E quando eu falo que eu vou. E também se eu tivesse falado assim, gata, desculpa, eu não vou, você podia escrever que eu não viria, né, Felipe? Então... Bem isso, então isso é muito importante, né? A gente ver quem vai ser esse parceiro na hora dessa experiência. Não tem jeito, gente. A gente vende experiência, a gente vende confiança de que ela vai acontecer, né? E as pessoas pessoas projetam os sonhos delas em cima, tipo, tanto meu como profissional, de uma empresa. Sonho, tudo. Entendeu? A expectativa é em geral, né? É em geral. É gerada toda vez que sai um projeto do forno, as pessoas já geram uma expectativa geral. Exatamente. Então isso é importante, né? Que todos estejam compondo, né? Alinhados, isso aí, né? Tudo muito bom. Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês. Rodrigo,
você mais ainda, né? Porque é difícil, né? Conseguir ter esse momento junto com você. Minha cara queima. Não, mas é verdade. Mas a gente sabe que é corrido. Pra você entregar um bom trabalho, exige, assim, muita dedicação e tempo. Então, a gente sabe que você prioriza muito os clientes, né? Essa parte. Então, a gente fica pra depois mesmo. Não tem problema. Você foi cirúrgica agora. Não, eu sei. Eu entendo por tantos anos que eu trabalho com profissionais. Eu sei como que é. Pra mim também, né? Às vezes, pra gente é muito corrido. Mas eu sei que você tem o carinho pela gente, do mesmo jeito. Feliz pelo convite. Dá pra ver pela sua essência. Você eu já conheço faz bastante tempo. Sim. Tô feliz, precisarem de mim, estou aí. E assim, feliz também de você estar partilhando com a gente um pouco dessa sua essência de por trás do CNPJ também. A gente vê que você é muito... Como que eu não consigo nem achar uma palavra? Porque assim, é Rodrigo Muniz, né? Mas não tem como apartar do profissional, porque é muito ele. Você é muito autêntico, né? Muito autêntico, assim. Você é vamos dizer... Dá pra falar assim, Rodrigo Muniz ser uma marca. Pensa nisso, inclusive, porque é o caminho. Amém. Exato. Assinaturas, né? Essa criação que você faz também. Sabe quando o nome combina até, né? Você faz uma peça, alguma coisa que você leva pra cliente. Eu acho que você tinha que ter peças assinadas, porque super combina com você, com o seu estilo, isso, né? Eu acho muito legal. E também agradecer a nossa empresa aqui, parceira, né, que é o Faita Planejados, hoje representando pelo Felipe. Ficam lisonjeada de ter uma empresa de tantos anos que faz parte até da história da Ed Prudente, que já fez parte da história de muitos clientes também na nossa cidade, né, de confiança. Então a gente admira muito quem tá aí no mercado e que a gente vê que vai continuar por muito tempo, né, que tem uma organização muito legal por isso, e dá para entender o porquê que vocês hoje têm essa parceria. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente que agradece também estar aqui com vocês também. O Rodrigo, sabe, a gente, além de parceiro, a gente é um grande amigo. Então, assim, isso é muito importante. Eu também sou grato por todos vocês também. Só bem, amigo. Tamo junto. Eu chamei de mãozinha de bebê pequenininho. Cadê a mãozinha pequenininha? Faz um bota lá. Faz, menina. Por trás do CNPJ, o Felipe, luta, viu? Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. E assim a gente encerra, né, nessa energia muito positiva aqui com os nossos parceiros, e fica ligadinho até o próximo episódio.